boa noite. É um prazer muito grande estar novamente aqui na OAB. Quero agradecer a fidalguia do presidente, e eu tive a ventura de conhecer o pai dele, era muito amigo, e por via de consequência dos seus filhos, os seus sucessores. E eu acho que o grande sonho dele era ver o filho como líder máximo da nossa OAB em Niterói. Infelizmente, ele está vendo lá de cima. Então, é um prazer enorme estar aqui ao lado dele e ter sido convidado para proferir mais uma palestra aqui na OAB Niterói. Quero agradecer também às comissões, quero parabenizar os senhores e as senhoras pela singularidade da presença e farei o possível para, nessa primeira etapa, falar alguma coisa que eu já preparei há muito tempo para o IBDFAM, sobre matéria de alimentos. Não pretendo esgotar o assunto, no entanto, estou fazendo isso para, no lugar do ilustre defensor que não pôde palestrar. A minha palestra mesmo é a paternidade responsável, mas falaria agora, en passant, sobre alimentos, e eu tenho já um material que eu preparei para o IBDFAM, que é um olhar ético sobre a obrigação alimentar. E espero, de alguma forma, contribuir para o conhecimento profundo dos senhores em matéria do direito das famílias, e procurarei ser rápido, porque a minha palestra seria a paternidade responsável. E, obviamente, que a aplicação da ética na paternidade responsável é um elemento inafastável. Quero também fazer uma menção que o direito de família hoje tem mais ou menos 80% de especialistas mulheres, o que revela uma grande sensibilidade, e eu, como homem, para subsistir neste veio, eu tenho que procurar ter ao menos a metade da sensibilidade do mundo feminino, que pela própria força do fazer nascer, já mostra que uma pessoa extremamente importante para o mundo, nas suas coisas boas e nas suas coisas ruins. Quanto mais construir, melhor para o mundo. Quanto mais conestar algo ruim, pior para o mundo. Um olhar ético sobre a obrigação alimentar. O exame da Constituição Federal de 1988 permite inferir a existência de 3 entidades familiares: a família matrimonial, formal, a família oriunda da união estável, informal, e a família monoparental ou uniparental. Todas elas se assentam nos princípios da solidariedade e da afetividade. Por esponte própria, o princípio da solidariedade é inquestionável. De maneira geral, modos in rebus, enquanto a família está unida, todavia, ocorrendo a ruptura dos laços familiares, a solidariedade se exterioriza através da obrigação alimentar requerida ao Estado juiz, que decidirá sobre o pedido alimentício formulado. Inquestionável que o pedido alimentar se corporifica numa tríade: vínculo jurídico, possibilidade devedor e necessidade credor. Qualquer que seja a extensão do pedido alimentar, fica evidente que a preocupação alimentar se destina à vida. O exame das circunstâncias do pedido, das pessoas que discutem a verba alimentar, da valoração, da extensão, da temporariedade, tudo embute a ética na sua condição. O novo Código Civil se assenta no princípio da eticidade, que, em conjunto com a afetividade, são os sustentáculos norteadores das relações familiares puras, sim, pois nas impuras as traições de toda ordem e o mau caratismo desnudo nos corredores das varas familiares, nas suas decisões e nos retratos das proles nas páginas policiais dos jornais, a inquestionável conduta antiética dos responsáveis. Os que têm uma relação antiética familiar podem criticar a conduta de alguns homens públicos que nos envergonham.
A obrigação alimentar, que sob o ângulo do credor, quer do devedor, não pode se assentar distando da conduta ética. A impossibilidade real de se autossustentar, provocada pelos condicionamentos da idade, de trabalho, das doenças física e mental e do intenso estudo de terceiro e quarto graus, eticamente remetem para terceiros o vínculo jurídico à obrigação alimentar. Há de se ressalvar de que se o pretendente à obrigação alimentar for detentor de imóveis que gerem renda compatível à sua necessidade de sustento, não há que se alegar os condicionantes, pois a necessidade alimentar não encontra, em caso, embasamento para o pedido de verba alimentar. Importante ainda se visualizar que o demandado devedor da obrigação alimentar não pode ser desfalcado das condições mínimas de seu sustento para prover o postulante do pleito alimentar. O direito à vida é inerente tanto ao alimentante devedor quanto ao alimentando credor. As razões da necessidade, o valor alimentício pretendido, o elenco das possibilidades do demandado são elementos ensejadores e necessários ao exame do requerimento alimentar pelo Estado juiz. Inaceitável que o credor do pedido alimentar exagere nas suas necessidades, tão pouco que superlative as possibilidades do demandado devedor alimentar. A boa-fé na exposição da pretensão é conduta ética inafastável para o êxito da demanda jurisdicional. A contrário senso, o juízo singular familiar poderá condenar o redemandante por litigância de má-fé. Inadmissível, numa demanda alimentar, que o devedor alimentante procure ocultar seus ganhos e sua capacidade econômico-financeira para fugir ou minimizar o pretendido da postulação alimentícia. Inquestionável que é ônus do demandado alimentar de produzir provas que dimensionem a sua capacidade, que é a sua possibilidade. O Estado juiz tem que ficar muito atento ao procedimento de alguns demandados, muitos deles instruídos malevolamente por seus procuradores, para se desfazerem ou ocultarem suas riquezas e rendas. O procedimento é antiético e passível de ser enquadrado em abandono material que, se suficientemente provado, terá repercussões criminais. O demandante alimentar, quando se defrontar com demandados não muito éticos, assistidos também por procuradores não muito éticos, poderá se valer dos chamados sinais exteriores de riqueza. A dificuldade comprobatória é imensa, mas a sonegação de informações ocorre até no âmbito da Receita Federal, declarações de imposto sobre a renda. No entanto, se o demandante tiver razoáveis condições financeiras, poderá se valer de um amplo trabalho investigatório especializado. O proceder antiético de certos demandados alcança maior crítica e a inaceitabilidade quando visa a enfraquecer o pedido alimentar dos filhos, o que é demonstração inequívoca de fragilidade de caráter. Há de se ressaltar que o melhor interesse dos menores, crianças e adolescentes, é dogma inafastável no direito familiar brasileiro, com sustentáculo no artigo 227 da Constituição Federal de 88. Algumas vezes, o provedor alimentar tenta minimizar sua responsabilidade de mantença dos filhos de sua relação anterior desfeita, usando o argumento da nova família. Tal argumentação é falha e pífia, tanto na hipótese de, na nova família ou família reconstruída, ter filhos biológicos ou adotivos. Família reconstruída, em geral, houve uma família anterior e ela foi recomposta ou reconstruída, com membros da família anterior e com novos membros oriundos daquela nova relação móreo-uxório ou uma relação formal. O padrasto dos entes menores da sua nova família não pode argumentar em seu favor de que está compelido a suster os menores da novel relação em detrimento da responsabilidade alimentar constituída com os filhos da família anterior. A coparentalidade ou filho havido na nova família ou família sequencial não pode servir de parâmetro para diminuir ou exonerá-lo da dívida alimentar da ex-família homóloga ou heteróloga. A verbalização para tentar minimizar a responsabilidade alimentar com os filhos biológicos da família anterior, usando como parâmetro de novos gastos com novos filhos biológicos ou socioafetivos, não encontra respaldo no atual direito das famílias brasileiras, tampouco é padrão ético aceitável.
O varão, ao constituir uma nova família, não pode esquecer tampouco retirar da filiação primária o crédito alimentar constituído para sua mantença, visando a prover a sua família reconstituída. E não existe legislação específica sobre essa nova família sequencial. No entanto, aos poucos a doutrina e a jurisprudência irão criando seus alicerces. Dúvidas atrozes permeiam o espírito dos que se preocupam com a maioridade dos filhos pela real possibilidade de cassação da pensão alimentar diante do término da minoridade. Ao ser atingida a maioridade, não ocorre um milagre da automaticidade do autossustento. Contudo, inquestionável de que o fundamento obrigacional alimentar se desloca do poder familiar, que é o nome atual do ex-pátrio poder, na época do pátrio potestas, para a paternalidade e a parentalidade. O direito alimentar do ex-menor continua até o momento em que a ação exoneratória comprovar que, ao atingir a maioridade, a necessidade alimentar se esvaiu. Todavia, cabe ao jovem que atingiu a maioridade provar a sua necessidade alimentar, enquanto menor, a necessidade era presumida, ao escopo de impedir o êxito na ação exoneratória de alimentos. A jurisprudência tem admitido o limite para receber alimentante à idade de 24 anos, mutatis mutandis, com foco na regra da dependência econômica da Receita Federal, contudo, tal regra não é absoluta. Um curso universitário mais longo ou especializações em mestrado ou doutorado podem sustentar o pedido de prorrogação do pensionamento alimentar. Na hipótese de doença, a pensão alimentar se estenderá até a sua cura ou vitaliciamente, desde que a prova da necessidade seja exuberante. Esta parte é importante. Também então, faria só uma observação de pouca monta no que tange a grande discussão hoje em dia sobre os alimentos avoengos. Os alimentos avoengos não são somente relativos a avós, são relativos aos ancestrais, né? Não é somente avós, alimentos ancestrais. E, obviamente, se existe a responsabilidade dos ancestrais, existe também as responsabilidades dos descendentes. É uma mão de duas vias. O interessante notar é que o alimento avoengo, o alimento, por exemplo, que se pretende do avô materno ou paterno, ele visa suprir a defasagem alimentar que o pai não pôde prover. E existe um caso excepcional em que pode existir a possibilidade de você interpor uma ação diretamente contra o avô ou a avó, se porventura o primeiro responsável faleceu. E há essa possibilidade, se o primeiro responsável faleceu. Como existe entendimento de que você, para tentar a pensão alimentar dos avós, você poderia requerer na própria ação que ele fizesse parte do polo passivo ou numa ação própria. Mas o STJ tem entendido que os alimentos avoengos, quando interpostos esses alimentos em face dos avós, que ele tem um caráter complementar e subsidiário. Agradeço a vênia com que ouviram a nossa explanação. Espero que nesse pouco tempo, pela necessidade de mais 2 palestras, que eu tenha atendido ao sonho e à pretensão dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.